Fala pessoal, são 8 anos de Medway, muitas histórias e mais de 13 mil aprovações, 2 mil primeiros lugares, que a gente tem muito orgulho, né, Dani? Demais, João. Tem gente da Medway em todos os cantos desse Brasil. Na USP São Paulo, na Unifesp, tem gente nos hospitais que o acesso é diverso pelo Enare/Enamed atualmente. Então, para onde a gente vai, a gente escuta o nome da Medway em gente fazendo clínica médica, GO, obstetrícia e até nas subespecialidades, cirurgia plástica, reumatologia, em tudo quanto é canto tem gente da Medway. É isso, e a gente está aqui também para agradecer a todo mundo que fez parte dessa história. São mais do que números, né? São pessoas reais que conquistaram seus sonhos e que hoje inspiram muita gente também a seguir essa mesma trajetória rumo a uma medicina de excelência, uma residência de excelência. Então é isso, galera, vamos juntos, tem muita coisa boa pela frente e é isso. Bora, que a gente quer cada um de vocês junto com a gente rumo à aprovação. Um abraço. Seja bem-vindo à parte 2 desse podcast que conta um pouco da história dos 8 anos de Medway que a gente está celebrando. E você já sabe bem, quem está aqui comigo são os meus cofundadores, Alexandre Remor e Mikael Hamra. Animados para o papo de hoje? Animadíssimos para a gente relembrar e acessar memórias que já estão quase inacessíveis. É verdade. Maravilha. A gente no episódio passado contou muito da nossa trajetória inicial, né? Muita gente pergunta pra gente como é que foi esse começo de Medway e hoje a gente vai entrar em vários assuntos muito bacanas, né? Abordando muito de como é que é estar numa empresa que tem um impacto tão grande, né? Dentro dos estudantes de medicina, dentro dos médicos formados, como é que é fazer parte da transformação da vida de múltiplos aprovados nas melhores residências do país, e como é que é construir, né? Hoje a gente tem 270 funcionários aqui com a gente hoje, são mais de 220 médicos especialistas e subespecialistas. Isso não nasce do nada, né? Vem ao longo de 8 anos e a gente teve que aprender muita coisa para construir a Medway de hoje. Exatamente. E da onde que a gente retoma então, João? A gente foi até, no episódio 1, até final de 2018. Eu acho que tem uma história que eu gosto muito de contar, já que a galera de casa gosta de ouvir história, a resenha em si, a galera gosta de dar umas risadas. A gente tinha comentado, né, sobre o CR Medway, que foi o nosso primeiro curso online de prova prática, toda a dedicação que a gente teve, mais de 500 ligações ali para diversos residentes do país para estruturar o curso. Mas tem uma história específica e muito marcante sobre a prova prática da USP, né? Naquela época, a gente já fazia conteúdos específicos ali na véspera da prova, contando como tinha sido a prova em cada ano, como era o checklist esperado, tudo aquilo que a gente também trazia dentro do curso, a gente fazia de forma gratuita para trazer as nossas apostas da semana. E aí, como combinado, na época as lives que a gente fazia eram lives direto do Instagram. Exatamente. A gente tinha um tripézinho, gente, que a gente botava o tripé, Caraca, não lembrava celular, e ele, por algum motivo, o tripé que a gente comprou, acho que ele já tinha quebrado, não sei se tinha caído no chão, a gente tinha que enrolar uma fita, um durex, pro celular ficar travado na live, né? E aí a gente vai pra live mais importante do ano. Combinado tinha sido, Alexandre, que a gente ia se encontrar ali, acho que era no início da tarde. São as 4 da tarde, por aí. Às 4 da tarde ali, a gente ia se encontrar pra gente fazer... No nosso AP, que a gente dividia, eu e você. É verdade. A gente morava junto, né, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. E aí, o que aconteceu, Xande? Live mais importante do ano. Live mais importante do ano, pré-USP, cara, a maior audiência histórica da Medway numa live até então, né? Era, sei lá, 300, 400 pessoas. Um negócio impensável pra gente naquele momento. Exato. E que a gente tinha, sei lá, eu não sei se a gente já tinha fechado, mas a gente devia ter uns 300 alunos, 400 alunos. Não tinha fechado o ano ainda. E a gente tinha, sei lá, na página tinha uns 10 mil seguidores. Uns 10 mil, exato. Não tinha menos ainda, porque eu me lembro que
A gente tem a foto dos 10 mil seguidores, foi em 2019 já. Eu peguei essa foto esses tempos. Pode crer. Não tinha menos de 10 mil seguidores na página do Instagram. E aí, cara, início da tarde, a gente ligou pro Mika. Mika, tudo certo pra vir pra live? E... Cara, meia hora esperando, 40 minutos. Cara, ô João, porra, o Mika não responde e tal. Daqui a pouco um áudio. Porra, não vou não, cara, tá chovendo muito. Eu tô de moto, tá chovendo, eu não vou. Como assim você não vai? Porra, live mais importante do ano. E o Alexandre vermelho, assim. Vermelho. O Xande, a gente tem que focar na live. A live mais importante do ano. Vamos dividir aqui os conteúdos que cada um vai falar e tal. Ele, antes da live, beleza. Só um breve parênteses, o valor autorresponsabilidade surgiu naquele dia. Foi. Pelo Mika faltar uma live por causa da chuva. Foi tudo pensado, gente. A gente tem um código de cultura aqui dentro da Medway, gente. E aí, entre os vários valores, vários vocês provavelmente veem no dia a dia, né? Um deles é a obsessão pelo cliente. A gente quer estar muito próximo de vocês, a gente quer ouvir vocês, a gente quer sempre melhorar. E a autorresponsabilidade, que é um dos valores que a gente tem aqui hoje, é justamente esse que faltou muito pro Mikael naquele dia. E aí, beleza, né? Entra a gente ao vivo, eu lembro que a gente botava a musiquinha dos Vingadores, lembra? Isso eu lembro bem. Cara, era um cartaz em cima, uma cartolina em cima da mesa, escrito, em breve estaremos no ar. A live já vai começar. A live já vai começar e a música dos Vingadores. Cara, puta, eu me lembro bem, a gente esperando a galera entrar na live, e aí, pô, tava você com o seu computador, eu com o meu, talvez não fosse caber o Mika na mesa mesmo, porque a mesa só cabia 2 pessoas pra tá na live. Celular na vertical, né? Celular na vertical, exato. E, cara, a gente entrou na live, e aí eu me lembro bem, a gente fez aquele glay inicial que a gente sempre faz, que a gente já contou pra vocês o que é o glay. Cara, ficamos ali, bom, então vamos falar sobre as estações que caíram na prova prática da USP dos últimos 5 anos. Isso era 2018, então a gente olhou as provas todas... Não, é verdade, 2014 a 18. É isso. Porque ia ser pra prova de 2019. E aí, começamos... E aí começou, eu peguei o computador aqui, e aí eu me lembro bem, falei, bom, começa lá então, João. Aí eu fiquei olhando pro João, ele olhou pra mim, falou, não, Xande, vai lá, cara, você começa. Daí eu falei, peraí, esse não era o combinado, né? Não, João, eu insisto, pode começar. Cara, em resumo, o João jogou de volta pra mim, e aí eu falei, caralho, o que tá acontecendo? Em resumo, gente, a live mais importante do ano, o Mika, ele não apareceu, e segundo, eu achei que tava combinado que o João ia decorar as estações pra ele falar, e ele achou que eu estava decorado pra falar as estações. Tipo, 2014... E aí, ia começar, cara, 2014 foi com você, a gente trocou ali as bolas, e aí o problema foi que na hora de falar, a gente não sabe quem ia falar 2014. A gente tinha descrito todas as estações de prova prática de mais de 20 provas, né? A hora que chegou na live, eu não lembrava mais o que eu tinha escrito da estação de clínica médica da USP de 2014, quando eu peguei, mas aí, Aí foi muito bom, que aí começou então, Xande, caso clínico da clínica médica que paciente assim, assado, E aí, o que você acha? Nossa. E ele não fazia a menor ideia. Nossa senhora. Lendo ali ao vivo, porque a gente tinha se enrolado, mas a gente enrolou uma parte da live, uma outra parte a memória foi voltando depois, mas foi terrível, né? Não tinha... E aí no meio da live, desesperador do início ao no fim. meio da live... A gente começa a olhar, de repente, o celular começa a se mover em direção a gente, devagarinho, gente. O celular em cima do tripé, ele começa a inclinar Durex, né? devagarinho. Aí o Xande começa a olhar pra mim meio afobado, tinha uma mesa na frente, nossa, e o pedestal tava atrás, então não dava pra gente chegar no pedestal e consertar sem levantar. Mas aquela cena assim, cara, vai dar merda, vai cair, não sei o que e tal. O celular cai no meio da live. Não só o celular cai, como a live no Instagram era no máximo 1 hora. E tava 59 minutos e meio a hora que caiu.
E a hora que caiu, a live acabou. E a gente falou, caralho, caiu. E a gente acho que a gente nem sabia que só podia 1 hora. Porque eu sei que a gente ficou maluco na hora que aconteceu isso. E aí, cara, aí começou aquela... enfim, acho que acabou a live aí, eu não sei se a gente voltou a live. A gente voltou, fez um pedacinho final. Tinha pouco tempo ainda pra acabar, né? Tava no final. E o legal, não sei se você lembra, Xande, mas a galera muito zoeira, assim, com a gente. Então, quando o celular caiu, eles viam que a gente tava ali nervoso. Sim. Mas, pô, todo mundo tava super grato. Pô, a gente tinha acabado de terminar a residência do HC, tava passando um monte de dica bacana que não tinha em lugar nenhum. Total. Mas a gente tava, assim... Não, a gente tava muito nervoso. A gente tava muito nervoso. Nervoso de fazer e nervoso puto da vida, né? A galera perguntou se a gente... como é que a gente tem a relação de sócios boa, se a gente briga. Esse dia foi a briga mais feia do ano. Que acabou a live. Porra, seu idiota, você deixou cair o celular e a live saiu. Eu, caralho, não é... Bom, não era pra eu estar falando palavra. Depois vocês cortam as palavras. Mas, porra, a gente ficou muito... Cara, foi gritaria entre nós, aí áudio gritando com o Mika e, porra, caraca, como é que você não aparece? Como se fosse resolver alguma coisa, né? Justo. Não, mas isso tudo que aconteceu na live, by the way, gente, eu que podia ter sido alvo de toda essa gritaria, merecidamente devia ter sido, mas eu saí muito mais ileso do que eu imaginava, porque eles fecharam o pau entre eles e... Cara, beleza, o valor autorresponsabilidade nasceu ali comigo e o de clareza... Nossa, com a gente, nasceu com pelo vocês. Amor de Deus. Oh, mas foi bom demais. Era uma época, gente, que as pessoas até gostavam de ver essas falhas diante da câmera. Não era tão comum a galera pegar, abrir selfie e começar a fazer live no Instagram. Então, esse constrangimento a gente estava aprendendo a lidar. Coisa que depois, com o passar do tempo, ficou tranquilo. Pô, caiu o celular... Caiu, pega, continua. Então... não tinha esse jogo de cintura. Não tinha. Nem um pouco. Esse negócio de olhar pra câmera, conversar, tal, trocar ideia com vocês como se vocês estivessem aqui, não é assim que você aprende, né? Foram anos nessa estrada, mas é curioso, João, que mesmo com esses perrengues, a virada ali de 18 para 19, pra gente foi muito emblemática, né? Foi. Com certeza. Não só os alunos viam valor no que a gente estava fazendo, mais gente viu valor no que a gente estava fazendo. É verdade, né? Porque a gente já tinha ali uns 400 alunos, né? Naquela época o nosso curso, gente, custava ali online, custava entre 700 e R$1.000, a gente estava começando. Então, façam as contas aí para entender o quanto que a gente tinha faturado naquele ano. A gente recebeu, assim, eu lembro que foi muito bizarro como a Medway cresceu naquele momento. Porque todo mundo que estava fazendo as provas práticas estavam falando quanto o CR Medway Online ajudou muito mais do que as outras soluções que existiam. Sim. E a gente tinha muito essa convicção. Então o boca a boca se fez muito rápido e aí chegou no... Onde é que chegou esse boca a boca, Mika? Chegou num lugar que a gente não precisa citar os nomes aqui, mas vieram bater na porta da gente. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. O que vocês estão fazendo aí? Tem um produtinho aí que vocês estão fazendo. Uma outra empresa de educação, né? Exatamente. Médica. Outra empresa de educação médica veio, bateu na porta, querendo colocar um chequinho na mesa para comprar nós 3. Foi chegando assim, jogando valores. Quanto é que vocês querem? Quer quanto? Não, e essa história também é engraçada, porque eu lembro que a gente foi convidado para ir na sede dessa outra empresa. Ah, você vai falar de... eu vou falar, cara, que eu vou falar. E aí a gente vai, né? Blusa social, o Xande bota a blusa social, chega a Mika. Como é que o Mikael chegou trajado, Xande? Mikael de blazer cinza. Exato. O bacana. O bem bacana tiozão. Tava... Bem tiozão, anos 60, o blazer. Cara, o que você tá fazendo com esse blazer aqui? Não, ocasião importante e tal. Ocasião importante que a primeira coisa que o Mika fez foi derrubar água na mesa inteira de reunião. A gente na sala com os diretores dessa empresa de educação, ele vai, senta na mesa todo atabalhoado, derruba água assim, a gente, meu Deus, foi muito acabou bom. Aqui.
Você lembra disso, né? Eu lembro. Ai, ai. Eu sei que você pode estar se perguntando como é que o Mika ainda está. Não parou por aí. Os anos sucederam e muitas outras coisas aconteceram. Mas é verdade, eu cheguei, avacalhei a mesa, joguei aquela situação constrangedora, né? Que você é convidado ali, puta, derrubei água, não foi em cima de ninguém, pelo menos, nem em cima de mim para molhar a calça e ficar aquela coisa ridícula. Mas. E aí, papo vai, papo vem, hahaha, a gente ali conversando. De repente, as cifras. E aí vieram cifras. Quais cifras? Essa é a pergunta que está na cabeça do nosso ouvinte. Quanto é que vocês querem? Vocês têm essa mentoria aí? A gente está querendo trazer uma galera jovem para dentro da empresa. Quanto é que vocês querem? 1 milhão para cada um? É isso? A gente faz aqui, ó. 1 milhãozinho para cada um. Manda os números, a gente já olha e já A gente resolve já olha, isso já aí. resolve. Vocês já... Vocês já... Vocês vão empreender aqui dentro? Vamos fazer acontecer juntos aqui e tal. E aquilo, queridos, imagina você, médico, médica. Sem um puto no Você não bolso, tem que tinha nada. feito o logo da Medway no Não. Canva pra não pagar um designer. Cara, Mika tinha dívida, cara. eu Porque ainda tinha em dívida. dívidas. Aí Pra pagar a moto. para pagar a moto, para pagar a moradia, que eu sempre fiz questão de morar sozinho na época. Tipo, É eu verdade. tomei muitas decisões erradas, gente, até aquele momento. E aí você se vê naquela situação que, cara, peraí, comecei um negócio faz 1 ano e essas pessoas estão aqui falando de, opa, botar 1 milhãozinho magrinho no bolso da gente. Você pode pensar, bom, eu ficaria inclinadíssimo a aceitar essa oferta. E quando você é mais jovem, imaturo, você até pensa, cara, isso é mais dinheiro do que eu vi na minha vida inteira, é mais do que o patrimônio que minha família tem. Isso, cara, é burrice eu não aceitar essa oferta. Você vê? Até o celular caiu aqui. Até pesou. Pesou. E você fica pensando, cara, é até burrice eu não aceitar. Mas na gente... A gente saiu daquela reunião pensativos, Fomos no Outback num Outback. conversar. Você é lembra? Tem verdade. foto desse dia. Sim. Tem foto. É verdade. Caraca, acho que eu lembro até da camiseta que você tava, porque agora a foto me veio na cabeça. E a gente refletiu e teve um efeito interessante, que para nós foi muito... Cara, a gente começou isso agora, essa empresa veio nos abordar, significa que o que a gente está fazendo Tem tá muito certo. valor. Se a gente nem conversou, nem abriu os números, não falou nada da empresa e a pessoa já chega falando, cara, é porque nós estamos fazendo alguma coisa que tem valor. E se a gente conseguisse isso por conta própria ao longo do tempo? Ficou aquilo na cabeça. Cara, o mercado está vendo valor no que a gente está fazendo. Agora, mais do que nunca, é que a gente não pode vender. De jeito nenhum. Então, aquilo, em vez de... Teve o efeito contrário na gente, Pois né? é. A gente ficou muito pensativo de... pô, se alguém quer comprar, cara, isso aqui tem... a verdade é que a gente tinha tão pouca noção do que a gente estava fazendo. Primeiro que a gente não sabia nem que a gente estava montando uma startup até final de 2018 e leu Startup Enxuta e falou, caraca, isso aqui que a gente está fazendo é uma startup. E segundo lugar, que a gente... Cara, a gente estava muito isolado, né? Então a gente estava empreendendo de casa, não conversava com ninguém, não tinha contato com outros empreendedores, outras startups. Então o que acontecia é que a gente, cara, tava muito isolado do mundo. Então a hora que vem uma proposta dessa, cara, puta, os alunos já estão vendo valor, cara, outra empresa tá vendo valor e tá disposta a pagar, cara, vamos olhar bem o que a gente tá fazendo. E aí você lembra que a gente começou, vamos entrar então lá no Einstein, na incubadora de startups, vamos ter contato com mais gente. De fato, a gente entrou no início de 2019, começamos a ter contato com outros empreendedores, outros mentores, até que um mentor, e isso a gente ainda tava, residência de administração em saúde, dando plantão, você dando muito plantão, e aí a gente começou, cara, teve um mentor bastante especial pra gente, o Alex, né, que a gente conheceu ali no início de 2019, que eu lembro que ele provocou muito a gente. Ele falou, cara, vocês estão indo bem pra caramba,
me contou a metodologia, me contou os números, cara, animal, como é que a gente vai fazer essa empresa ser uma empresa de R$1 bilhão? A gente ficou, caraca, peraí, calma aí, cara. Esse maluco tá fazendo. A gente é criança aqui, a gente nem sabe o que a gente tá fazendo, o cara tá... E, cara, quando a gente falou, puta, a gente recebeu proposta de compra, a gente tá fazendo o negócio, tá dando certo. O NPS, que é, enfim, como a gente mede a satisfação do cliente, tava altíssimo. Tava tendo lucro. O cara falou, cara, vocês estão... O que vocês estão esperando pra focar nisso aqui? Eu me lembro que foi uma reunião que a gente teve ali em maio e eu assim, lá dentro já tinha, cara, tava na minha cabeça, cara, a gente tá fazendo um negócio muito legal, muito bacana, tanto que a gente tava, sei lá, dava 2 plantões a cada 15 dias, era o que mantinha pra não tirar muito foco do negócio, só pra se manter mesmo, acho que era, sei lá, uns R$6.000 por mês que a gente conseguia, 7 mil pra se manter. E a hora que ele falou isso, eu mandei mensagem em todos os grupos de plantão, falando, cara, tô saindo fora. E parei de dar plantão ali, foi lá pra 15 de maio de 2019. Foi isso mesmo. Cara, inclusive essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem pra gente, né? Quando que a gente Se a gente ainda dá plantão, né? Tem essa pergunta. Vocês ainda estão na assistência? Sentem falta da assistência? E aí 2019 foi esse ano emblemático pra gente, porque teve essa conversa que nos provocou a pensar, cara, é muito diferente o ambiente assistencial, hospitalar, consultório, desse ambiente de empreendedorismo, do que a gente estava aprendendo na época, sobre as startups, empresas que crescem, mas a gente precisa crescer, a gente pode crescer, precisa crescer. E aí você começa a conversar com gente que já teve alguma experiência à frente da sua, te provoca a pensar. E aí o Alexandre foi o primeiro que tomou essa decisão de, cara, eu acredito nesse negócio, eu acho que a gente tem que fazer acontecer e eu vou sair de tudo quanto é outro vínculo. Eu vim logo depois. Eu me lembro da gente sentar na calçada da Eretz-Bio, que era a incubadora de startups do Einstein, onde a gente ficava. Eu lembro de a gente ter essa conversa depois de um dia que o João colocou na tela uma projeção. É isso, projeção de receita Projeção ano, né? de receita, Medway, de alunos. E de alunos. Eu me lembro até hoje de olhar aquele PPT, não era nem um PPT, era um Excel. E eu comecei a chorar, assim, não, encheu o olho de lágrima, escorreu aqui a lágrima e o cara... Isso que está sendo exposto não só é muito animal, como é algo que eu acho que realmente pode ser atingido. E, putz, eu tô a fim de me jogar de cabeça nisso também. Aí a gente conversou sentado na calçada, o que faríamos se desse merda? É verdade. E aí? E se o negócio andar de lado? E se as coisas não derem certo, o que a gente faz? Aí a gente combinou que a gente ia... A gente abriu tudo. Quanto você ganha por mês, com o que você gasta, quanto que você gasta, você tem alguma reserva, e aí a gente combinou que se desse errado, a gente ia morar juntos, vender carro, moto, no seu caso. Ia pedir dinheiro emprestado para a família, usar o cheque especial do banco, mas a gente não ia correr de volta para os plantões para poder ficar confortável. Foi uma total queima dos barcos. Foi. Cara, decisão que não tem volta, ou a gente vai fazer isso aqui dar certo, ou vai ter que dar certo. Não tinha opção de dar errado. E aí eu também comecei a sair dos grupos e avisar, tô indo embora, mesmo que em alguns lugares eu me queimei por estar saindo da forma como eu saí, mas cara, isso aqui precisa da minha atenção, não dá mais para dividir. E a gente já tava com muito pouco plantão no mês, né? O foco já tava quase total na Medway, mas esse pouco plantão, ele mantém ele mantém o plano B, né? Ele mantém esse conforto de, se tudo der errado, eu ainda tenho o plantão. E o que a gente vê até hoje, cara, se você deixa um pé em cada canoa, não dá certo, nenhum anda pra frente, né? Então, acho que foi uma das decisões mais acertadas que a gente tomou naquele momento. Total tomada de risco, mas era aquele negócio, tipo, cara, não dá pra tomar com a tranquilidade que, se tudo der errado, eu volto a dar um plantão. Cara, temos que
temos que queimar os barcos, né? E a real, assim, para quem pergunta sobre empreender, é uma decisão impulsiva, veio de uma hora para outra, vocês não gostam da assistência. Gente, esse é o modelo mais simples de se pensar uma decisão que, na verdade, é muito longa, né? A gente, desde o R2 da clínica médica, a gente começou a discutir isso ali em junho de 2017. Então, a gente começa a MEDO em novembro de 2017. A gente vai trabalhando no paralelo, a gente termina a residência. Eu e o Alexandre, a gente foi aprovado na residência de administração e saúde do Albert Einstein. Então, a gente faz mais um ano de residência no Albert Einstein de 2018 até março de 2019. E aí, lá para maio, a gente toma essa decisão, mas é uma decisão construída ao longo de muito tempo, não é de uma hora para outra. A gente vai soltando os plantões aos poucos. E empreendedorismo também é isso, né? São decisões importantes, mas, via de regra, não são decisões abruptas, são decisões que vão amadurecendo ao longo do tempo até você chegar a essa convicção. E o que o Mika e o Ale pontuaram é muito importante em termos de construção de uma sociedade, né? A sociedade é um casamento, então essa transparência ali, a transparência financeira, a transparência de sonhos, de medos, isso é tudo muito importante para que haja alinhamento em direção ao que as partes estão construindo. Eu acho que isso a gente sempre fez muito bem. Inclusive, naquele café no Futuro Refeitório, que foi... Futuro Refeitório. Lá em Pinheiros, né? É um café aqui em Pinheiros. Isso mesmo. Onde a gente trocou essa ideia com o Alex Anton, que era um dos nossos mentores. Surgiu uma pergunta que o pessoal fez, como é que vocês decidiram quem seria o CEO da empresa? E eu lembro que depois que a gente tomou o café com o Alex sai e a gente fica no café. E ele fez essa provocação. Ele fez. E ele fez essa provocação do tipo, como é que a gente dividiria papéis e tal. E eu lembro que ele sai e aí eu falo, logo depois que ele sai, eu falo, Xande, eu acho que você deveria ser o CEO. Aí ele, não sei se você lembra, que ele olhou assim com uma cara, tipo, porra, por que eu? E tal. Eu falei, cara, primeiro que você é o cara que mais enche o saco. Desde o início, você queria fazer isso. Porra, você conectou a gente, você tá sempre sendo o primeiro a tomar essas decisões difíceis. Lá no café ele falou, cara, eu acho que eu não vou mais voltar pro plantão. Pô, eu dei nem meia hora que a gente conversou com o cara, você já tá tomando a decisão. Óbvio, já te tava passando na cabeça há algum tempo, mas essas decisões corajosas estavam vindo muito do Alexandre naquela época. Então, pô, nada mais justo do que você tá à frente aqui e a gente tá ao lado construindo tudo isso. E aí o Mika concordou e naquele dia ali a gente definiu quem ia ser o CEO, que até hoje permanece aí nessa posição. Verdade, eu não lembrava exatamente, mas foi isso mesmo. É isso. Porque, até complementando, eu acho que dessa situação, gente, tem um aprendizado que eu vejo como emblemático, até para quem está se inspirando nessa nossa trajetória, ou mesmo você que está aqui só de curioso, de curiosa, é legal de saber. Essas decisões corajosas, elas inspiram, elas constroem respeito entre as partes, como o João bem comentou, que é um casamento. Então, acho que essa conexão que o Xande construiu entre nós três, aproximando eu do João e nós três como um todo, isso foi o que solidificou a sociedade que a gente tem até hoje. Então foi um dos movimentos, se não o movimento de maior alavancagem da história da companhia. E desde então a gente sempre trata como, cara, essa trindade aqui precisa estar junta e a gente faz dar certo e a gente tem que se apoiar e a gente tem que se desenvolver. Nessas horas você vê o tanto que parece de fato com um casamento, porque você escolhe crescer junto, fazer as coisas acontecerem juntos, não tem a opção de largar, tem a opção de moldar a pessoa até ela ficar do jeito que ela precisa ficar, para a sociedade crescer, para todo mundo prosperar juntos. Então isso é um passo fundamental que foi dado lá atrás sem a dimensão do que a gente estava fazendo, do impacto vindouro que teria, vitalício, que viria. E essa questão de
focar no negócio e demonstrar crença no negócio de, cara, eu tô a fim de arriscar tudo que eu construí até hoje para poder focar nisso. Também é muito inspirador. Então, via de regra, o que a gente construiu desde então é uma sociedade em que o Alexandre sempre liderou com essa visão de longo prazo, com essa crença, com essa... cara, essa força de vontade de ver as coisas acontecendo, e a gente se apoia muito desde então. Crescendo em amizade, crescendo em troca, crescendo como pessoa, como profissionais. No episódio anterior eu comentei até que o melhor da residência eram os colegas residentes. Isso aqui é a prova irrefutável, inquestionável de que isso é a verdade. Então, de toda a nossa história, acho que esse é um momento legal para vocês guardarem para vocês e que sirva de inspiração para vocês lembrarem que não dá para fazer nada sozinho. Vocês têm que estar acompanhados e muito bem acompanhados, queridos. Esse é o passo mais importante e vocês devem ter essa pessoa do seu lado. Talvez você seja essa pessoa que precisa inspirar os outros ao seu redor para seguir um caminho. Olha o que você pode fazer. De repente você está transformando a educação de um país inteiro dentro de uma graduação específica como a medicina, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas e o teu caminho? Qual que vai ser? Sirva de reflexão para você, tá? De verdade. Explore esse potencial que você tem, olha para o lado quem pode somar e vai para as cabeças. Não fica se acovardando em casa, vai para as cabeças mesmo, porque ai de nós se tivéssemos nos acovardado naquele ano. Porque, senhoras e senhores, estamos falando de 2019 para 20. Verdade. O que aconteceu em 2020, gente? Que quase quebrou as pernas de todo mundo que trabalhava com educação. Educação online, educação presencial. Exatamente. Galera, a gente vinha em 2019 de uma trajetória de, beleza, empresa crescendo, a gente está focado, a gente desenvolveu o nosso curso de pronto-socorro, que é o PS Medway, a gente fez a primeira versão do CR Medway, o curso de prova prática presencial, 90% da receita da empresa vinha do curso de prova prática presencial. Em 2019. Beleza. Estávamos ainda pleiteando a possibilidade de fazer uma preparação para a prova teórica. E aí, até fazendo um complemento, Mica, 2019 é o ano que a gente está dentro da incubadora de startups do Albert Einstein, então a gente cresce a empresa. Antes era eu, a Lei, o Mica e alguns fornecedores, agência de marketing, produtora audiovisual. A gente começa a construir uma empresa ali, contratando os funcionários e tal, e montando novas linhas de produto. Uma delas foi justamente esse curso presencial, que permitiu a gente alavancar muito a receita. A gente cresce em mais de 10 vezes o tamanho da empresa no comparativo 2018 para 2019, e a gente contrata ali uns 25 funcionários. Então, assim, a gente já sai de um nível onde a gente era responsável apenas por nós para ser responsável pelo emprego ali de pelo menos 25 pessoas. Sim. E com 90% da receita do ano todo da empresa sendo cursos presenciais, vem a pandemia, vem o lockdown, Mica. Exatamente. E vem, de certa forma, um leve desespero, né? Um leve. Gente, um desespero que eu não sei como a gente conseguiu se conter. Mas aquele período específico da nossa vida foi de altíssimo risco. Porque em 2019, a gente gastando para continuar evoluindo o curso online, se preparando para o curso de prova prática, houve um momento em que a gente estava com essa folha de dezenas de pessoas trabalhando na empresa e a gente chegou num caixa mínimo. A gente tinha 10 mil reais no caixa da empresa e salários a pagar. Não era um negócio mais que se a gente desse plantão, a gente salvaria a companhia. Salários, eu me lembro que já era 50 mil no mês já. Não, assim, já tinha passado do limite do vamos arregaçar as mangas aqui, pegar uns plantões e dar conta do... Não. Foi nesse contexto que a gente fez o curso de emergências, o PS Medway, que salvou a empresa naquele breve período, ali de junho, julho, agosto, até que veio o curso de prova prática e 90% da receita passou a ser drivado por esse curso. Mas, nesse ínterim aí de provocações do Alex, definimos o Alexandre é o CEO da empresa,
a gente começou a conversar com outros mentores, com outras pessoas que estavam interessadas no negócio que a gente vinha conduzindo, o curso de prova prática indo super bem, investidores apareceram, a gente até levava eles para os cenários de prova prática que a gente montava ali perto da Avenida Paulista, e naquele ano, na virada de 19 para 20, assim, na prorrogação, 2 minutos do segundo tempo, a gente fechou a primeira captação de investimento da Medway, que inclusive, com zero maturidade para saber quanto a gente captaria, esse mesmo cara que fez a provocação de quem é o CEO, ele falou, bom, e aí, vamos captar um dinheiro, não sei o quê, e aí, quanto que vocês precisam captar? Quanto que a gente precisa captar? A gente fez a pergunta para ele, ele. Cara, quanto que você acha que a gente precisa captar? Aí ele olhou pra gente, deu uma olhada pro lado e respondeu bem assim, $1 milhão. Eu não sei se você lembra. Ele falou... $1 milhão. Ele soltou um meio antes de falar o $1 milhão. Eu lembro do 1. Aí ficou $1 milhão na nossa cabeça. Caralho, $1 milhão. Caramba, na época o dólar tava, sei lá, uns 4 reais. Aí a gente, caramba, alguém vai colocar $1 milhão? Pois é. Investir $1 milhão na gente? O cara tá falando, vamos acreditar, né? E a gente não tinha, cara, a menor maturidade de fazer um plano de negócio e olhar onde que a gente ia gastar esse $1 milhão. Basicamente, até para explicar para quem tá em casa. Porque acho que na época que eu era um pouco menos maduro, às vezes você olha para dinheiro ou para investidor e você fica pensando, sei lá, qual que é o esquema que eles estão tramando. Sim. Querem me passar a perna. E é muito simples, gente. Basicamente, quando alguém investe, vai investir numa startup como a gente recebeu o investimento lá em 2020, tem um pool de pessoas ali, pessoas de bem, geralmente, que têm recurso e que estão interessadas em fazer um investimento que possa trazer retorno. Então, eu vou colocar capital aqui, dinheiro, num lugar que pode me dar mais dinheiro no futuro e que vai crescer rápido. E aí, é papel ali do CEO, da empresa, dos fundadores, mostrar, cara, ó, eu tenho um plano aqui que se você me der esse $1 milhão, esse $1 milhão pode ser que em 2, 3 anos ele vai valer $4 milhões, vai valer $5 milhões, que eu tenho um plano claro de como eu vou alocar esse capital que está chegando, eu vou investir em tecnologia, eu vou investir em time médico, eu vou expandir curso, e a empresa vai ser muito maior. Então, a fatia que eles compram, que geralmente é um pequeno percentual ali da empresa, essa fatia vai se valorizar e esse investidor vai ter um retorno no futuro. E na época era isso que o Cole comentou, a gente não tinha tanto essa maturidade para montar este plano de negócio, então a gente tomou muita porrada, né, conversando com muita gente diferente. E o foco tava... não deu nem pra gente maturar isso, porque o foco tava praticamente inteiro em conseguir esse investimento, porque a gente sabia que a gente ia investir para montar a nossa plataforma, o nosso app que até hoje a gente tem. A gente sabia que tinha 2 investimentos, tá? A gente não tinha calculado exatamente quanto que a gente ia gastar, a gente sabia que tinha 2 investimentos. Investimento em tecnologia e um investimento em pessoas, em médicos. E a gente sabia, cara, são 2 coisas caras, né? A gente precisa montar a plataforma, a gente precisa contratar time médico. E, cara, foram umas 60 conversas, assim, que eu tive, pelo menos. Com uns 15, 20 fundos e com 40 pessoas físicas, né? Que foi, no final do dia... A galera que investiu na gente. Um pouco menos de metade desses 40 acabaram topando e entraram. Que são os investidores anjo, que eles chamam, né? Então, eles colocam quantias menores, mas somam a quantia de todos eles. Para dar $1 milhão que a gente... Não chegou a dar $1 milhão, porque tinha um investidor estrangeiro que tinha topado, que não conseguiu abrir CPF no Brasil por causa da pandemia. É verdade. Então não fechou $1 milhão. Mas foi legal, acho que ele tinha um negócio com a Laerdal, não é? Da empresa sueca de manequim, era ele ou não? Era. Eu não lembro exatamente como é que era o nome. Mas, cara, seria bacana, né? Mas não rolou. Mas foi esse dinheiro que a gente demorou 9 meses entre começar a falar de captar e realmente, né, pra quem acha que, investidor ele chega e tal, conversa contigo e você topa não. 9 meses a gente indo atrás deles. Recebendo muito não. A ideia inicial era trazer um fundo de investimento, a gente não trouxe por
Porque não era uma opção nossa, porque nenhum fundo quis. Essa é a verdade. E aí a gente Alguns conseguiu... a gente chegou perto, né? Que até falaram bateu na depois, trave. mas eles têm votações internas. Teve um fundo que falou, pô, 3 queriam, mas 4 não quiseram, e a gente acabou não Exato. investindo. E aí, anos depois, é engraçado que a gente encontra com os caras, né? Às vezes em evento, e eles, cara, vocês foram o nosso maior erro. Deveríamos ter investido em vocês. Cresceram pra caramba. Estão de parabéns, mas os caras super bacana também. Não ficou o ressentimento. Não, de modo algum. Mas o ponto é, pô, botamos dinheiro... Esse dinheiro que entrou no caixa foi o que permitiu que a gente não quebrasse em 2020. Então, porque no final do dia, cara, a gente tinha... Ainda bem que a gente tinha também lançado o curso de prova prática bem antes, porque em 2019 a gente lançou em julho e agosto. Em 2020 a gente lançou em fevereiro para março. Logo antes da pandemia começar, 2 semanas antes. Exato. Se a gente tivesse demorado 2 semanas a mais para lançar, a gente talvez não tivesse quebrado por causa desse dinheiro, que caiu ali para dia 17 de março de 2020 na conta. Então, cara, foi mais ou menos isso. Assim, já tinha caído um dinheiro do CRMED presencial, a gente ainda bem contava com a nossa ignorância e de todas as pessoas em relação ao que ia ser a pandemia, quanto tempo ia durar. Então ninguém estava cancelando imediatamente o curso de prova prática, porque, pô... Justo. Pandemia, não sei o que vai acontecer. A não ser a hora que chegou julho, que a gente começou a ouvir, cara, todos os hospitais vão cancelar a prova prática, e aí começou... Aí a gente teve que juntar todas as pessoas na empresa, que já eram aí umas 50 pessoas na época, que a gente já tinha aumentado o time, sem necessidade, bom falar. Enfim, aí é papo até para outro podcast, mas sem necessidade. E aí a gente juntou todo mundo para ligar um a um para todo mundo que tinha comprado. Os 400 alunos, né? Os 400 alunos que já Porque tinham a galera comprado. tava preocupada, né? Cancela, não vai ter ou não. E a gente tinha também informações ali, uma proximidade maior com os residentes, com as bancas. Então, foi muito mais de passar uma tranquilidade, até porque se eles tornassem, a gente teria um problema financeiro que não fazia sentido e se tornariam mais por medo, porque de fato o que aconteceu que tivemos algumas provas práticas naquele final de ano. Mas 2020 foi um ano interessante porque a gente sai da preparação só para a segunda fase, que tinha em algumas instituições, e a gente entra na preparação para a primeira fase. Então, como o Alexandre bem comentou, a gente desenvolve o nosso app de tecnologia, e a gente fala que a Medway é pioneira em tecnologia, ela tem uma plataforma extremamente avançada, a gente foi ranqueado entre as 100 edtechs mais relevantes, empresas de educação e tecnologia do mundo, o único preparatório para residência do Brasil que tem esse título, justamente porque desde 2020 a gente fez esse investimento. A gente faz um investimento muito pesado em tecnologia, a gente fez um investimento no nosso time médico e a gente lança os nossos cursos intensivos e extensivos naquele mesmo ano. Foi muito legal, né? Porque aquele nome que a gente tinha já da prova prática, muita gente já começou a confiar a gente em 2020 a fazer essa preparação anual e sair muitas vezes de outros cursos ou cursos que eram mais tradicionais, mas que a galera estava sedenta por uma metodologia diferente. Tem uma história boa que você falou aí da tecnologia, cara. Sabe como é que aconteceu isso da tecnologia? A gente sabia que a gente precisava montar a plataforma, mas a gente não tinha noção, não conhecia ninguém que, porra, né? A gente todo o nosso... a nossa rede era de médicos, né? Então, pô, eu vou contratar um médico para desenvolver uma plataforma? Não sou louco a esse ponto também. Então, cara, como é que a gente vai contratar uma galera boa de tecnologia? E a gente começou a pensar. De repente, cara, me chega, na época, aqui, nesse andar ainda, quando a gente tava, já em 2020, o Silvio, que é o nosso atual diretor de tecnologia, então lá em 2020 ele veio falar comigo para pedir emprego pro irmão dele, que tinha 17 anos na época e queria um emprego de videomaker. E aí ele veio falar comigo porque ele tinha saído do Einstein, ele queria um emprego pro irmão. E eu falei, cara, Silvio, não sei se eu tenho vaga de videomaker, cara, acho que já tá tudo fechado. Mas, cara, você é bom em tecnologia, você não é bom em tecnologia? Ele falou assim, porque, cara, gente, é aquilo, só dando esse contexto, a gente é meio que um não médico sem nenhum contexto da medicina
querer saber se você é bom ou não. Não tem como saber. Você não sabe nem quais são as melhores faculdades, as instituições, quais são as melhores formações. Algumas pessoas sabem, mas muita gente, tipo, quem é mais leigo, não sabe. Então, naquela época, ele não fazia a menor ideia. Como é que eu vou avaliar se ele é bom? Não sei. Exato. Ele parecia bom porque trabalhava no Einstein, né? Então, aí a gente conhecia ele por causa do Einstein. A gente conhecia ele porque em 2019 ele tinha sido o fundador do... Acho que antes de 2019 ainda. Ele tinha fundado o laboratório de inovação dentro do Einstein. Ele fez uma formação excelente também na USP. Era um cara que já tinha um background de tecnologia muito forte e estava em uma das startups do Einstein, que era, enfim, uma startup criada lá dentro, e que ele era o CEO dessa startup. Então, cara, eu sabia que ele era bom, mas foi aquele negócio do tipo... Deixa eu confirmar mesmo, né? Silvão, você é bom? Não, sim. Eu falei, cara... eu abri, aí eu fiz assim, eu abri a plataforma de um concorrente na época e falei, cara, a gente precisa desenvolver, cara, é mais ou menos isso aqui, mas eu queria fazer um negócio mais, com uma usabilidade melhor, eu queria fazer um negócio mais bonito e tal, mas no final do dia, cara, a gente precisa de um banco de questão, porque a gente tava em uma plataforma externa, a gente não tinha a própria, que não tinha banco de questão, tinha só videoaula. Falei, cara, a gente precisa fazer isso. Em 6 meses você acha que você consegue fazer isso? Ele falou, sim, dá. Falei, então, cara, vem pra cá e eu te pago. Não, tal, porque a gente saiu do Einstein porque a gente tá pensando em empreender, não dá. Falei, cara, mas você já tá ganhando dinheiro na sua startup? Não. Cara, a gente te paga bem pra você vir aqui e fazer e tal. E, cara, foi assim, foi tão aleatório quanto isso. A gente trouxe e... Enfim, ele continuou com a startup dele em paralelo por um tempão, até em 2022. Ele saiu fora total, que ele estava focado total na startup, a nossa tecnologia virou uma bagunça, e aí a gente foi lá e comprou a startup dele para trazer ele, e trouxe o Silvio, trouxe o Pedro, que é nosso head de produto hoje, trouxe o Arthur, que é o Arthur e o Kata, que são 2 caras incríveis de tecnologia, junto nessa compra da startup deles, por causa porque ele foi me pedir emprego pro irmão dele. E acho que esse foi um dos grandes movimentos diferenciais em si, né? A gente, desde o começo, teve um time de muito alto nível, que ao longo do tempo a gente conseguiu focar. Então, de 2021 para cá, todos internos. Hoje o time de tecnologia ele é gigante, né? Tem mais de 60, 70 pessoas no time de tecnologia. Gente, são engenheiros, são programadores, são designers, tudo isso para pensar na melhor experiência para vocês. E por isso que às vezes o aluno pega a nossa plataforma, faz o nosso teste grátis, e a gente brinca que quem testa escolhe Medway, porque isso, a pessoa tem uma experiência que é de fato incrível, você consegue estudar, o aluno tem muito foco em só estudar dentro da nossa plataforma, ele precisa pensar o que ele vai fazer, ele faz com pequenas configurações ali, eu escolho as instituições que eu quero prestar, a minha especialidade, quantas horas eu tenho disponível para a semana, ou o internato que eu vou estar rodando, e a plataforma organiza o cronograma. Muito foco ali do aluno estudar. E a gente faz um ano de 2020 muito bom, né? Então a gente cresce em número de alunos. 2021, a gente segue numa sequência de expansão de funcionários da empresa, então acho que a gente está muito feliz com tudo aquilo que está acontecendo. A gente lança o nosso curso de extensivo programado, curso de 2 anos, e basicamente a gente tem uma aceleração muito forte, assim, a nossa vida de fato é transformada, a nossa rotina é transformada, a maior parte do nosso tempo está em ajudar os alunos a se preparar para a residência, cada vez mais alunos confiando na Medway, até que chega o ano de 2022, né? Que a gente é reconhecido de uma forma que a gente nunca esperou, né? Então, 2021 a gente começa a pensar que a gente tem possibilidade de crescer ainda mais rápido, a gente pensa em fazer uma nova rodada de captação, então basicamente, mesma lógica aqui, gente. Eu vou passar ali, vou conversar com alguns fundos de investimento, eu tenho um plano de negócios dessa vez mais estruturado, né, Xande? A gente tinha uma ideia melhor. Poderia ter sido melhor, mas estava... de como a gente alocaria esse recurso, e a gente passa a conversar. Aí já naquela época eram quantias muito maiores, porque a Medway já estava num tamanho muito maior. E em março de 2022 a gente consolida, né, um aporte, um investimento que a gente recebe do SoftBank, que
pra gente foi incrível porque É o maior fundo de venture capital do mundo na época, né? Um Exato. fundo japonês, enfim, vocês viram a série do WeWork, né? O WeCrashed é o mesmo fundo que investe na WeWork lá atrás, que investe na Uber, que investe em várias empresas bem grandes, né? Isso é realmente foi algo pra gente marcante, porque você imaginar que que outras startups, só para dar uma noção de onde o SoftBank investiu, vocês lembram? Se a gente pegar, gente, alguns dos aplicativos que você tem hoje no celular foram investimentos. Cara, o maior do SoftBank foi a Alibaba, né? Lá na China, que AliExpress, né? Exato. Então, quem nunca pediu aí? Exato. A Alibaba foi, acho que, o maior deles, onde eles fizeram o maior investimento. Mas tem hoje Hoje eles são investidores da Nvidia também, que hoje que já é a maior do mundo, ou a Apple ainda é maior do que a Nvidia? Acho que passou a Nvidia. Então, passou. Eles têm investimento na Nvidia, tem investimento na ARM, que é concorrente da Nvidia também, de chips, de GPUs. Fizeram um investimento grande na Intel agora. Cara, eles estão... sempre foi... Rappi, A Rappi também foi Loft, SoftBank. Quinto Andar, são todas empresas investidas Você pegou aí pelo SoftBank. Então é muita empresa boa, assim, que eles investiram. Na época eles investiram 75 milhões de reais. Aí automaticamente eu lembro do vídeo do Mika no YouTube. Lembra a thumbnail? Nossa, sim. Porque quando a gente recebeu esse aporte, a notícia saiu em vários lugares. Né? Então, vários veículos de comunicação falaram: a Medway recebeu 75 milhões de reais. Aí era a foto minha, do Ale, do Mika. E todo mundo automaticamente pensou: caraca, esses caras estão ricos, né? O dinheiro foi direto para a conta bancária deles. É assim que funciona, Xande? Não é assim, que funciona. Mika? Conta aí pra galera como é que é. Not at all. Brevemente. Você tá quieto aí. De jeito nenhum. Olha, assim, é curioso, é muito diferente o contexto de captação do $1 milhão para esses 75 milhões de reais. Porque na época a gente estava já com outro nível de maturidade, por mais que pudesse ter sido melhor, mas a gente estava acreditando demais no que a gente estava fazendo. A gente via muito valor no que a gente estava fazendo, os alunos estavam muito satisfeitos com o que a gente fazia, a gente quis botar muito mais gasolina para poder voar, para poder ir longe, para poder investir em mais tecnologia, mais pessoas, mais robustez para a plataforma, para poder fazer mais cursos. Então, esses 75 milhões, eles tinham um endereço, só foi um endereço totalmente errado. Se a gente fosse resumir, queridos, foi um ano para nós de aprendizado dolorido. A gente tinha muito capital e pouca maturidade para lidar enquanto gestores, enquanto profissionais, empreendedores mesmo, lidar com essa quantia de dinheiro. Então a gente acabou crescendo muita coisa muito mais rápido do que devia. Coisas em termos de contratação de pessoas. Exato. Você expandir um portfólio de cursos sem ter controle, assim, de exatamente de quem são as pessoas trabalhando, se elas estão entregando um excelente trabalho ou não. O dinheiro amplifica tudo, né? O dinheiro amplifica tudo que tá bom e amplifica tudo que tá ruim. Com muito dinheiro a gente descobriu que tinha muito mais coisa ruim do que boa. E uma coisa que eu acho que sempre foi positiva é que os cursos preparatórios para o R1, a gente teve sempre muito cuidado. Sim. Então, a excelência sempre existiu no curso preparatório para o R1 e o aluno nunca percebeu esses erros que a gente cometeu, porque no R1, basicamente, estava tudo funcionando muito bem. Agora, esses novos cursos, que eram ampliação do nosso portfólio de cursos. E o bastidor inteiro. Para conseguir manter a qualidade lá, a gente estava gastando 10 vezes mais dinheiro, 30 vezes mais tempo para entregar a mesma coisa. Essa é a verdade. Por isso que foi uma cagada atrás da outra. Então foi um ano onde a gente chega ali em 240 funcionários, muita gente que não tinha um nível que a gente gostaria para estar aqui, muita gente que não estava alinhado àqueles valores culturais que a gente comentou, né, que não coloca o cliente em primeiro lugar, que às vezes que falta determinado nível de responsabilidade. E esse ano de 2022, mais um ano que a gente cresce muito,
mas as custas... Muito menos do que a gente poderia ter crescido, talvez, se a gente tivesse Sim, mais com maduro, né? certeza. Faltou muita gestão no final do dia. E foi um ano de muito sofrimento, né? Porque vocês também perguntam muito sobre essa transição de carreira. Talvez, de certa forma, para a gente tenha sido... foi para cada um de nós teve um nível de dor ou de satisfação diferente. Mas quando você sai da assistência em 2019, mas você permanece na educação, muitos dos objetivos que cada um tinha aqui ainda permanecem vivos, porque a gente estava fazendo algo que a gente gostava, que é estar na ponta, ser professor, ensinar Sabia fazer muito os bem, alunos, que a gente sabia fazer muito bem, tinha essa gratidão de volta. E ao longo do tempo, quando você passa como fundador a assumir um papel cada vez mais administrativo, uma das coisas que o Xande sempre gostou muito, né, de aprender mais desse desafio de empreender, de conseguir crescer a cada dia. E, por exemplo, para mim foi muito mais difícil, que eu tinha muito na cabeça que eu ia fazer clínica médica intensiva e depois eu ia voltar para Vitória e ser professor. E aí, nesse ano de 2022, é onde as dores, de certa forma, se amplificaram, até de certa forma o nosso desalinhamento. Para algumas coisas, para algumas decisões importantes, a gente começa a ter um certo desalinhamento. Então, eu lembro que agosto de 2022 foi muito marcante, que a gente senta numa salinha aqui do prédio no segundo andar e fala, cara, ó, tá do jeito que tá, as coisas não estão funcionando, a gente está crescendo, mas, cara, tem muita coisa errada, a gente tem que retomar o rumo, começando pelo nosso alinhamento e depois pelo que a gente vai fazer na empresa. E aí, de fato, a gente toma decisões super difíceis naquela época, né? A gente chega a ter que fazer ali desligamentos de funcionários numa quantidade um pouco maior. E também coisas que a gente nunca tinha feito na vida, né? Então, era para ter feito tudo de uma vez só. A gente fez 3 desligamentos, um de 30 pessoas, aí um de 20, um de 70 pessoas. Cara, assim, tudo errado. E teve desligamento entre a festa de final de ano e o Natal. A gente demitiu, tipo, 70 pessoas, cara. Enfim. Minha mãe foi xingada de tudo que vocês podem imaginar. E foi muito difícil e dolorido, mas também aqui é muito frutos da imaturidade, mas que faz parte da jornada como empreendedor. Não adiantava a gente se lamentar e tentar consertar de uma outra forma. Aquele era o jeito que a gente via para consertar os problemas que a gente estava vivenciando. Mais uma vez, acho que o ponto positivo é que isso nunca respingou de fato no nosso aluno ali na ponta em si. A gente está contando isso aqui agora, muita gente provavelmente nem notou nada e simplesmente, putz, essa é a história tá de crescendo muito. Mesmo. Exato. Essa mas aí a gente entra aí nesse ano de 2023, isso é muito legal, né? A gente entrou num alinhamento muito forte, a gente entra numa união muito forte. Uma cultura de excelência e obsessão pelo cliente muito mais forte do que jamais teve antes na história da Medway. Os alunos aprovados, assim, absurdamente, nas provas mais difíceis, as taxas de aprovação nossa cada vez maiores. E aí, de 2023 para cá, acho que tem sido uma jornada onde a gente está muito mais maduro em si. A gente tem conseguido ajudar muito mais os alunos, cada vez mais alunos dentro da nossa base, alunos do Brasil inteiro, do Rio, de Minas, da Bahia, do Amazonas, Rio Grande do Sul. E aí a gente começa a levar muito a Medway para frente, né? Então, nesse mesmo ano a gente começa a fazer patrocínio atléticas. Hoje a gente é o maior patrocinador universitário do Brasil. É verdade. A gente expande o nosso programa de embaixadores. O que mais que a gente faz? Em 2023 o MedBrain, não foi? O MedBrain vai fazer 3 anos agora. Vai fazer 3 anos agora em janeiro. É verdade. Então, toda a parte de IA para o estudo, a gente já estava olhando desde lá de trás. Teve um breve momento que se chamou Tática da Aprovação. Graças a Deus a gente mudou esse nome e virou MedBrain. Em 2000, que a gente ainda testou um pouco, ainda teve um beta em 2022, mas a gente começou 23, né? Então, 24, vai fazer 3 anos agora, janeiro de 26.
Então, pô, o MedBrain começou lá muito focado nisso. A gente sabia que, pô, o que a gente fazia antes era fazer mentoria, né? Então, pô, você deve direcionar para isso, direcionar para aquilo. Com o tempo a gente foi, pô, é difícil manter a mentoria e o extensivo ao mesmo tempo. A gente tem que seguir tudo num produto só. Aí a gente seguiu tudo num produto só. Depois a gente falou, cara, muito do que a gente fala na mentoria, 95% do que a gente fala na mentoria, se a gente tivesse tecnologia, a gente conseguia entregar. E, cara, agora com IA generativa é 99,9, né? Ele só não consegue dar o acalento emocional às vezes, porque o ChatGPT é bom nisso também. Então, aliás, nem é o ChatGPT que a gente usa, mas enfim. Mas, cara, então 2023 a gente começou a MedBrain muito focado em, cara, a gente quer direcionar mais o estudo, deixar o seu estudo mais eficiente, deixar o seu estudo mais leve, né? Para você estudar realmente o que importa. Em vez de a gente fazer um curso que pode ser para, enfim, para qualquer lugar, não, vai ser para as instituições que você escolher. Então, desde 2023, ele já começou com isso e ele foi evoluindo, 2024, 2025. Agora, cronograma totalmente personalizado, o MedBrain responde suas dúvidas, ele tem a tutoria ali dentro de cada questão e vai ter de aula bem em breve, talvez a hora que esse episódio vá ao ar, já vai estar dentro de aula também. Cara, tem a busca inteligente com IA, cara, tá muito, essa evolução do MedBrain, ela foi meteórica ao longo desses 3 anos, né? Mas muito porque a gente decidiu que, cara, a gente vai focar em tecnologia, esse é o nosso diferencial, isso a gente faz muito bem. E antes de tecnologia era mentoria, né? Então era a metodologia. E a metodologia a gente descobriu com o tempo que, cara, metodologia mais tecnologia é imbatível. E vem muito do resultado que o aluno tem, né, gente? As taxas de aprovação que a gente tem não é à toa. Direcionar o estudo para as instituições que você vai prestar faz todo sentido. Direcionar com tecnologia, facilitando o seu dia a dia, sem você ter que pensar o que é o tema prioritário, o que tem alta prevalência, o que tem média e baixa, o que eu preciso estudar primeiro, o que eu preciso estudar depois, quantas questões eu preciso fazer para ser aprovado, quantas provas e simulados ao longo do ano, né? Não só em um momento. Em janeiro você tem que estudar tantas horas e fazer tantas questões, em maio é diferente, em novembro, no final do ano, é diferente. Então, tudo isso a gente conseguiu integrar na nossa plataforma, sequencialmente, né, de uma hora para outra que você constrói isso, né, já tem mais de 5 anos que a gente está desenvolvendo, por isso vem esse pioneirismo, por isso vem as taxas de aprovação, e quando você junta isso com um time de professores de excelência, esses mais de 200 especialistas, subespecialistas, aí fica mais fácil. Não vou dizer que fica fácil para o aluno, porque a jornada para a residência até a aprovação não é fácil. Nunca é fácil, mas fica mais fácil, né, Mica? Total. Sabe por que a gente contou essa história toda para vocês, queridos? Porque da mesma forma que vira e mexe vem essas perguntas de como que a gente dividiu com vocês, como é que foi largar a assistência, se a gente sente saudade e tudo mais, com muita frequência, seja nas portas de prova que a gente está em tudo, seja nos eventos de véspera que a gente faz das provas para cima, toda vez vem alguém, pelo menos alguém fala, cara, é impressionante ver como vocês cresceram. Nos últimos anos é muito incrível ver o quanto que a Medway ficou mais relevante na minha faculdade, meus veteranos e tudo mais. E a gente dividiu essa história com vocês para vocês entenderem por quê. Por que que isso aconteceu? Toda vez que vocês olharem para a Medway a partir de agora, seja uma postagem no Instagram, no TikTok, seja um e-book que você baixar, seja uma experiência grátis que você fizer da plataforma, não olha mais só para o login azul bonito. Cara, olha a empresa que existe por trás, os valores que estão por trás. Essa nossa trajetória, ela só foi possível e a gente só perseverou porque a gente acredita na mesma coisa desde o princípio. Desde o princípio, a gente acredita em melhorar a qualidade da assistência à saúde no Brasil por meio da educação. A gente viveu todas as dores, todas as dificuldades que vocês vivem, todas as façanhas que o médico tem que fazer para conseguir ser excelente. A gente acredita nisso. Então, quando aconteceu aquele ano de 2022 em que a gente não conseguiu fazer tudo do nosso melhor, a gente saiu dali com uma marca impossível de ser removida do nosso coração, do nosso pensamento, que é, cara, nós não vamos passar por isso de novo, daqui para frente vai ser excelência indiscutivelmente. Isso trouxe para perto da gente pessoas que pensam muito parecido.
O João comentou agora há pouco das mais de 200 pessoas que trabalham aqui todos os dias, dos mais de 220 médicos especialistas e subespecialistas que estão com a gente todos os dias. Todo mundo acredita na mesma coisa, que dá para pegar você e transformar você na sua melhor versão para você passar numa residência excelente, você prosperar na sua carreira, você fazer bem para os doentinhos que vão ser atendidos por você. E a melhor forma de fazer isso é com essa soma da tecnologia que personaliza seus estudos, como a gente bem estava comentando. Você entra, diz em que momento da sua vida você está, onde você quer passar, e a plataforma cuida do resto, com inteligência artificial por trás, com desenvolvimento de tecnologia robusto por trás, mas a gente nunca perdeu esse valor de estar próximo de vocês. A gente soma a tecnologia com a presença física, a presença emocional, a presença da competência dos professores de todo o time Medway para apoiar vocês nessa jornada. É essa junção, queridos, que tem repercutido na vida da galera, ter feito mais dessas 13 mil aprovações que a gente tem acumuladas no país inteiro, até no Amazonas, até no Acre, até no Rio Grande do Sul, até em São Paulo, no interior de São Paulo, em Minas, aqui nessa faculdade da Bahia. Sim. Nós estamos ali, graças a Deus, graças a vocês. Por quê? Não é simplesmente que a gente coloca as coisas da nossa cabeça e as coisas simplesmente magicamente vão dando certo. O João comentou muito bem, o Alexandre também. Tudo que a gente faz, galera, é baseado nos dados de como vocês performam nas provas. Dependendo de como as pessoas vão, de como elas estudam, a gente olha isso ano após ano e vai iterando e melhorando a metodologia para que você estude como se fossem atletas de alta performance. Ah, você quer passar em dermato em tal lugar, você vai passar sendo referenciado, recebendo recomendações de estudo compatíveis com o desafio que você tem. Você é colocado, um sarrafo é colocado para você, através da plataforma, através das aulas dos professores, para que você seja forçado a atingir essa sua melhor versão. É por isso que as coisas dão tão certo. Então, quando você olhar a plataforma, quando você adorar o que você está estudando, lembra que tem todo um timaço por trás que se importa de verdade com você, com a tua trajetória, com as tuas lutas, com os teus desafios, e que está desde 2017 se rasgando para fazer a melhor opção, a melhor plataforma, o melhor caminho, o único caminho para a residência médica dos sonhos. É aqui com a gente. E agora você entende a fundo, nas entranhas, tudo que a gente passou. Fez sentido para vocês essa história? Dá até mais vontade de estudar para passar na residência? Dá mais vontade de estudar com a Medway para passar na residência? Seja no R1, João. Eu espero que sim. Seja no R+, R+, de clínica, pediatria, GO. Exato. Cirurgia, prova de título de dermato, cardio, TI. Cheio agora. É isso. Cada vez mais, gente. A cada ano a gente traz mais. Dessa vez de uma maneira correta, de uma maneira estruturada, com excelência. A gente tem agregado cada vez mais cursos dentro do nosso portfólio, que a gente acredita muito em estar com você ao longo de toda a sua jornada, ao longo de toda a carreira médica. É isso, meus amigos? É isso. Como a gente tá agora nessa jornada de R1, R+, de prova de título começando, vocês imaginam quantos mais anos tem pra gente conseguir realmente estar em toda a carreira. Então, a gente faz 8 anos agora em 13 de novembro, mas tem mais 8 anos pelo menos pela frente de uma estrada enorme de impacto que a gente quer causar ainda na qualidade de assistência em saúde no Brasil, que a gente sabe que precisa cada vez mais, né? É isso. Meus amigos, muito obrigado por esse momento juntos. Eu tenho certeza que quem tá de casa curtiu demais. Agora, se a galera quiser falar com vocês, como que eles fazem? Puxa vida, então vai daqui das... Bom, você não está me vendo necessariamente, pode ser que você só está ouvindo, né? Mas você pode procurar a gente. Procura a gente lá no Instagram, sabe o que você faz? Quer falar com o carequinha que você viu no vídeo aqui no YouTube, o Mika? Você pode digitar lá, mica.medway, e você pode mandar mensagem para mim. Se quiser falar com o Xande ou com o João, mesma coisa. Como é que tá o seu Instagram, Xande, para todo mundo saber? Boa, meu Instagram é @alexandre.remor. É remor. Tá? Eu tenho que falar, cara, eu achava que o meu nome era simples, mas ninguém entende. Remor, tá? Para não ter erro.
E o meu é o @João da Meda. Eu sempre falo que eu O mais fácil. demoro, mas eu sempre respondo. Galera, obrigado pela presença. Tamo junto demais e vamos por muito mais nesse reta final de ano. Por mais 8 anos. Pra cima. Valeu! Valeu.